Há pelo menos dois conceitos sobre a demora de Cristo, né? É que o Senhor não retarda a sua promessa. Na verdade, é questão de longanimidade, é questão de estar dando oportunidade para que muitos ainda venham se salvar. Outro conceito é que para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? E na perspectiva de Deus, né? A partir do momento que Ele declara a sua volta, até a sua volta para Deus é muito pouco, né? Para aquele que é eterno, para aquele que vive, né, eternamente, é muito pouco. Mas eu quero falar aqui não somente a respeito dessa demora, mas eu quero falar sobre o que nós temos da parte de Deus. O diácono André, ele mencionou a questão do ladrão, né? E de um modo muito simples, né? O Senhor Jesus, ele vai falar sua comunhão, a sua relação, as suas ovelhas, no sentido de dar vida. Eu vim para dar vida e vida em abundância, as minhas ovelhas. Porém, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Embora não apareça a palavra diabo ali, né? Mas Jesus está tipificando. Jesus está trazendo a figura desse ladrão, ligando ao diabo, porque esse ladrão não é um ladrão qualquer. A malignidade desse ladrão é tamanha que ele não se contenta somente em roubar. Ele quer destruir e ele quer o quê? Matar. E a palavra grega para destruir é apolime, né? Que significa perecer, destruição, arruinar, e na verdade trazer a zero, desprover de tal maneira que a pessoa fica nula. O diabo não somente quer roubar, ele quer tornar a pessoa nula ao ponto da sua existência ser insignificante. Enquanto matar, tiô, significa, que foi usado na palavra de Deus para trazer em algumas passagens a questão do sacrifício, a questão do imolar. Mas essa palavra, ela tem ela traz um conceito de, na verdade, matar de modo que o sangue corra, com um determinado requinte de crueldade. Então, o inimigo, Satanás, ele quer matar, mas ele não é matar simplesmente por matar, ele quer matar ao ponto de trazer um requinte de crueldade. Esse matar, roubar e destruir, né, embora o diácono André tenha colocado aqui muito bem, né, ele age nas áreas financeiras, mas o objetivo de Satanás não é simplesmente roubar, matar e destruir na área financeira, mas matar, roubar e destruir a fé, a espiritualidade, a esperança, a comunhão. Ele quer atingir essas áreas das suas vítimas, porque nem todos que são roubados de maneira física na área financeira vão perder a salvação. Mas o objetivo é que com determinadas coisas, com determinadas ações, ele possa alcançar a fé, a espiritualidade, a esperança, a convicção e a confiança que nós temos em Deus. A ação desse inimigo não é de hoje. Houve perseguição lá atrás e há perseguição também aqui nos dias atuais, onde Deus permitiu, né, que muitos dos cristãos fossem levados, fossem torturados, passassem pela espada, fossem decapitados, né, fossem queimados ao fogo, né, como uma prova, uma perseguição do diabo, mas para a glória de Deus, né? Esse inimigo mesmo trazendo essas perdas, alguns perderam famílias, entes queridos, alguns perderam as suas casas, né? Mas o inimigo não conseguiu alcançar aquilo que ele queria alcançar. Ele não conseguiu tirar a esperança. Ele não conseguiu tirar a fé daqueles que acreditavam, a convicção. Alguns historiadores dizem que os imperadores, né, a perseguição foi mais na época de Nero, Domiciano e Diocleciano, né?
imperadores que perseguiram ali o povo cristão, alguns historiadores dizem que eles ficavam perplexos ao ver muitos cristãos sendo torturados, sendo queimados, mas louvando e glorificando a Deus. Dizem que um dos imperadores gostava de ver, né, alguns depois de queimado para olhar o horror, né, porque o Coliseu, as torturas traziam horror. Muitos se apavoravam, pediam até misericórdia ao imperador para não passar, mas alguns ficaram perplexos porque quando olhavam aqueles cadáveres, ainda tinha uma figura de serenidade, de paz naqueles cadáveres. Diz que o imperador falava assim: como podem, mesmo sabendo que vão morrer, não suplicam por misericórdia? Eu sou o imperador, eu tenho poder para livrar, mas eles não suplicam por misericórdia e ainda louvam, ainda o adoram, ainda não negam a esse Jesus a quem eles servem. Satanás não conseguiu roubar desses cristãos, não conseguiu chegar no segredo desses cristãos, porque através da tortura, através da perseguição, ele queria que esses cristãos negassem, esses cristãos tivessem a perda da confiança no Senhor Jesus, mas ele não conseguiu. Aleluia! Glória a Deus! Esses imperadores eram como a tipificação do próprio diabo, que mesmo tendo um poder para matar, roubar e destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas vocês sabem que mesmo matando, roubando e destruindo, esses imperadores, assim como o diabo, não tinham que viver com gosto, com dissabor de serem perdedores, porque não conseguia alcançar o objetivo principal. O objetivo principal do diabo não é tirar somente os seus bens, as suas posses, não é simplesmente trazer alguma tristeza, algum dissabor. O objetivo principal de Satanás é impedir que você, como ovelha do Senhor Jesus, possa estar na eternidade com o seu Senhor, com o seu pastor. Esse é o objetivo. Ele está como leão para tragar aqueles que estão ali ao derredor, como vítimas, E durante algum tempo, essa perseguição começou a trazer alguma influência na vida dos cristãos em relação ao valor da causa de Cristo, né? Uma vez que a promessa da vinda do Senhor para alguns estava demorando, né? E assim, será que vale a pena morrer? Será que vale a pena ser torturado? Será que vale a pena passar pela espada por Cristo, sendo que ele não veio? E a maioria, né, dos apóstolos, praticamente quase todos os apóstolos já estavam mortos, né? E houve um desespero na igreja por parte, né, da perseguição. Tinha um único vivo, era João, e estava preso na ilha de Patmos, né? João estava preso. E a igreja, nessa situação, o que fazer? Principalmente quando a perseguição se avançava por todo o Império Romano, mas quando tudo parecia perdido, chega uma carta aos filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Dos últimos acontecimentos. Nessa carta reveladora, totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Aleluia. O Senhor dos Senhores declara: eis que vivo estou. Fui morto, mas vivo eternamente. Eis que assento sobre o trono da glória. Eis que tenho todo o poder. Não se preocupe, os mártires estarão comigo. Glória a Deus. Não se preocupe, vou julgar os perseguidores. E sabe de uma coisa? A minha promessa ainda está de pé. Vou
Porque Apocalipse, meu querido, não é um livro somente de tragédias, né? Catástrofe, né? Às vezes a gente se apega muito na questão das trombetas, dos selos, né? Dos acontecimentos. Relata sim, moço. Mas Apocalipse, meus queridos, é um livro revelador para uma igreja sofredora, perseguida, mas que continuava militante naquilo que acreditava na causa de Cristo e combatia contra as forças do mal. E tinha uma postura, e deveria ter uma postura, mesmo que custasse a sua vida. É uma carta de ânimo, é uma carta em que vem declarar que Jesus está no controle de todas as coisas. E a segurança do Senhor em relação a enviar essa carta reveladora, não somente àquelas 7 igrejas, mas a todas as igrejas, inclusive a nós, é que, para que a vinda dele, quando chegar a vinda dele, nós precisamos guardar, ter algumas coisas. Retenha o que tens. Porque quando eu vier, é necessário que eu veja o que você tem. E há muitos cristãos, meus queridos, que estão menosprezando a vida em Cristo Jesus, achando que é um coitado, achando que é uma coitada, e não está ciente espiritualmente em Cristo Jesus quem é e o que se tornou como filho e como filha de Deus. Há muitas pessoas não entendendo que isso é o máximo, é poder de Deus, é o maior. Se tivesse uma escala que pudéssemos colocar, né, príncipes, reis, pessoas influentes da sociedade, meu querido, certamente para quem sabe, para quem entende, ser filho, ser filha de Deus está acima de qualquer título. E há pessoas menosprezando ser filho, ser filha de Deus. Há pessoas que não estão entendendo que privilégio, irmãos. Ontem foi ministrado, foi falado sobre o Espírito Santo. Pessoas não estão entendendo o valor que agora, irmãos, tem. Davi era um vaso. A Bíblia diz que nós somos como um vaso de barro. O vaso de barro nem o valor tem, mas quando o Espírito Santo entra nesse vaso, a riqueza maior, aleluia, nós passamos a ser valiosos. Você é valioso porque o Espírito Santo está na tua vida. Pare de se menosprezar, pare de achar que você é um coitadinho, é uma coitadinha. Guarda o que tem. Se você pode dar glória, guarda o que tem. Se você pode estar na casa de Deus, guarda o que tem, porque isso é valioso. Glória a Jesus. Glória a Deus. E o ladrão vem roubando. Essa é a verdade. O diabo vem roubando, vem matando, vem destruindo valores com estratégias diferentes em diferentes filhos e ovelhas. Alguns ele vai roubar e destruir assim paulatinamente, aos pouquinhos, que as pessoas depois nem vão descobrir e saber que foram roubadas. Ele vai roubando aos poucos. Há crentes que foram roubados em fé, não somente na questão material, física. Crentes que já tiveram a sua fé, a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus já foi roubado e não se aperceberam que isso é uma ação do diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir a nossa fé.
Ele quer que a gente se afaste cada dia mais de Deus. Há crentes que foram roubados e se afastaram da parte de Deus e não entenderam que foi o inimigo, o diabo, que colocou a sua influência das mais diversas formas. Significa que ele apareceu lá. Eu nem sei se ele tem garfo, né? Se ele tem chifre. Eu não quero nem ver ele. Eu nada com ele. Mas ele aparece nas mais diferentes formas para roubar. Aleluia. Ter o que apresentar. Venho sem demora. Guarda o que tens. Porque essa ideia, essa concepção, irmãos, de ter algo no dia do Senhor, é bíblico. Em muitas passagens o Senhor, seja em parábola, ele traz essa ideia de que um Senhor vem, está ali junto, ele se ausenta dos seus servos, ele se ausenta dos seus servos, mas antes de se ausentar, ele dá tarefas, ele dá alguns recursos e fala: cuide, granjeie, faça multiplicar, porque quando eu voltar, nós prestaremos conta. Esse conceito é bíblico. Aleluia. Deus tem dado a mim e a você coisas que nós precisamos cuidar, zelar, coisas que nós precisamos frutificar, porque quando Ele voltar, Ele pedirá conta. Ele vai pedir conta a respeito daquilo que Ele tem investido em nós, irmãos. Vai pedir conta. Jesus também escrevendo, a igreja de Tiatira está assim: mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Jesus escreve à igreja e fala assim: você tem algumas coisas, retenha isso que você tem. Jesus vai ali assinalar algumas coisas importantes daquela igreja e vai falar: retenham, lute, cuide, até que eu venha. Não deixe isso ser roubado, não deixe isso ser tirado da sua vida. Eu quero aqui rapidamente falar algumas coisas que talvez alguns não estão guardando, algumas coisas que não estão sendo valiosas, como deveria ser na vida daquele que espera o arrebatamento, ou a ressurreição dos mortos, ou estar com Cristo na eternidade. Primeira coisa, guardar a palavra. Repita comigo: guardar a palavra. Apocalipse 22:7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda a profecia deste livro. Uma das questões da vida, principalmente nossa, não é o quanto Deus fala, porque Deus tem falado através desse púlpito. Hoje Deus fala das mais diversas formas, Deus tem falado, mas é a questão de assimilar o que Deus fala, é trazer para a vida aquilo que Deus tem falado. O inimigo tem roubado a palavra de muitos corações, às vezes até ao sair da igreja, porque ouve Deus falar nesse púlpito, mas sai da igreja e já está fazendo tudo ao contrário do que Deus mandou fazer. Porque o inimigo rouba. O Senhor Jesus, contando sobre a parábola do semeador, diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração, e esse é o que foi semeado no pé do caminho. A palavra de Deus precisa ser valorizada. É a palavra de Deus, não é a palavra do pastor, não é a palavra do presbítero Mateus, não é a palavra dos mensageiros que estão nesse púlpito, é a palavra de Deus. Porque quem vem nesse púlpito ora, busca, fala a Deus. Há uma palavra para a tua igreja, há uma palavra para a noiva.
acontece isso, não é palavra que vem para atacar um ou outro. Vou falar porque eu vou pregar justamente, somente para a irmã Dora. Não existe. Algumas coisas parecem tão diretas, sabe por quê? Porque Deus está aqui, Ele sabe a necessidade de cada um, aleluia. Não deixe o inimigo ficar roubando a palavra de Deus. Porque guardar a palavra, meus queridos, significa abrir espaço. Significa que algumas coisas precisam ser retiradas, porque nós estamos sempre cheios. Essa é a grande verdade. Sempre cheios. Aí quando vem a palavra de Deus, ela precisa encontrar espaço. Guardar a palavra significa perda também, porque eu vou tirar alguma coisa da despensa do meu coração, da minha mente, dos meus conceitos, da minha vontade, para guardar a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, diz: guardei e escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar está relacionado a ter procedimento, atitudes, ações, porque o que vai trazer as atitudes, as ações coerentes com a vontade de Deus é porque a palavra está aqui, guardada dentro do nosso coração. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus diz que quem guarda a palavra dele e a profecia será guardada. Tiago diz que nós não temos que ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Mas em Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz assim: como guardasse a palavra da minha paciência, Jesus falando, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Jesus sabe quem guarda a palavra. Jesus sabe quem despreza a palavra. Jesus sabe quem valoriza a sua palavra. Jesus sabe quem desconsidera a palavra dele. E por isso, venho sem demora. Guarda a minha palavra. Guarda a minha palavra. Que nós precisamos guardar, além da palavra de Deus, para aquele dia. Chama-se guardar as vestes. Repita comigo: guardar as vestes. Apocalipse 16, 15. Eis que venho sem demora, como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Outra coisa necessária para a preparação da volta de Cristo serão as vestes. Porque a palavra nu significa desprovido. Nu significa pecado. Que nós cometemos pecado. Que nós não estamos com as vestes que nós deveríamos estar. Existe, irmãos, eu não vejo questão de humildade. Irmãos. Tem pessoas que vão em determinados locais, né? Que deveriam ter umas vestes, né? Vai no casamento, deveria ter uma veste apropriada e assim, né? Vai no local, nesse casamento, ou perante um juiz, como se fosse em qualquer lugar, né? Não concordo. Vocês podem até achar que eu estou errado. Não é questão de simplicidade, né? Não é questão de simplicidade. Jesus, ele conta uma parábola, tá? A parábola ali das bodas. Mateus, ele vai estar trazendo, Mateus 23, né, vai estar trazendo essa questão aí. Mateus 22, versículo 1 a 14, sobre as bodas do Cordeiro. E ali, todos foram convidados. Mas um camarada achou que não precisava.
E foi de qualquer maneira. Foi com as vestes, sei lá, do dia a dia, eram as bodas do cordeiro. Mas chegou lá, estava lá na festa, e papai entrou, ele acabou, peraí. Ele ficou nítido. Porque muitas das vezes não estar com as vestes apropriadas ao momento significa desprezo. Que isso, não vou mudar, eu vou assim, me aceito do jeito que eu sou. Mas lá nas bodas do cordeiro, aquela pessoa que foi com as vestes de qualquer maneira, na hora que olharam para ele, falei, peraí, menosprezou as bodas do cordeiro, não está preparado para as bodas do cordeiro. Vem cá, camarada, vem cá. A Bíblia diz que essa pessoa foi tirado e foi lançado aonde há prantos e ranger de dentes. Meu querido, minha querida, preste bem atenção agora no que eu vou falar. Você não viu, eu não vi. Talvez os nossos olhos não tenham condições de enxergar. Mas quando Cristo entrou na minha vida, e o sangue dele me purificou, eu recebi novas vestes do Senhor. Glória a Deus. Nós recebemos vestes que nos diferenciam do mundo, das pessoas que não são salvas. Os anjos veem essas vestes, Satanás vê as vestes do santo. Ele vê, mas os santos não conseguem enxergar e entender que em Cristo Jesus nós recebemos vestes espirituais. E ao contrário da antiga aliança, né, prefeito Mateus? O sangue era aspergido nas vestes, né? O sangue era aspergido nas vestes, em sinal de limpeza. Mas o sangue de Jesus não foi aspergido nas suas roupas. O sangue de Jesus foi aspergido em você por completo. Aleluia. Corpo, alma e espírito. De maneira completa. Para que você recebesse a veste. Porque sabe por quê? Em Cristo Jesus acabou muito a questão das aparências. Em Cristo Jesus é exclusividade, é coisa integral. Não é só, sabe aquela pessoa que não tem? Sabe aquela pessoa que toma um banho vapt-vupt, não se esfrega, não passa sabonete, e achando que colocando uma roupa limpinha, está tudo certo. Mas em pouco tempo, o suor, em pouco tempo, o odor que não foi tirado pelo banho, vai transpirar pelas vestes. Sabe o que eu quero dizer aqui? Com todo temor. Não adianta dizer que é pastor. Não adianta dizer que é ovelha. Não adianta dizer que é filho. Não adianta dizer que é ovelha somente pelas aparências. Tem que vir do interior. Essa lá dentro. A justificação pelo sangue de Cristo. Tem que começar lá dentro. Alabaxaia. Glória a Deus. Oh, a chicantalara. Jesus disse aos mestres da lei: olha, aqueles que eram letrados, aqueles que tinham que fazer a ligação, né, da antiga aliança para a nova aliança, os fariseus religiosos, Jesus falou: vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro cheio de ossos e imundície. Sabe por quê? Porque a verdadeira transformação de um cristão está no seu caráter, está naquilo que ele fala, está nas suas atitudes. Não adianta estar bonito por fora, não adianta bater no peito e falar:
Xaraia, eis que nesta noite está aqui aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que nada se oculta diante dele. Ele te conhece e ele diz: venho sem demora. Guarda o que tem, guarda a sua veste. Não deixe a sua veste ser contaminada, seja pelo pecado, Aleluia, Jesus. seja pelo odor da carnalidade. Aleluia, Jesus. Porque nós somos, além de carne, nós somos seres espirituais. Aleluia. Somente quem for lavado verdadeiramente no sangue do Cordeiro de Cristo Aleluia. estará com ele. Quem são estes de vestes brancas? Oh, glória. Estes Oh, são glória. os que vieram da grande tribulação, Aleluia. mas lavaram as suas vestes em sangue. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Terceiro aspecto que eu terei que apresentar diante de Cristo naquele dia. E nós teremos Aleluia, Jesus. Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, Aleluia. e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós vamos ter que apresentar obras. Oh, glória. Obras. Oh, glória. E essas obras não se confundem com aquilo que é necessário para ter aceito a Cristo. Alguns confundem, né? Porque a salvação não é pelas obras, né? Mas é pela fé. Mas uma vez salvo em Cristo Jesus é necessário ter obras. Uma vez salvo em Cristo Jesus é necessário mostrarmos o quanto nós somos abençoados, o quanto nós somos enriquecidos com Deus na nossa vida e ter obra. Não tem como. A fé sem obra, ela é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê em Deus, que Ele existe, né, se aproxime dEle e creia que Ele é galardoador daqueles que buscam. Irmãos, essa obra não está ligada ao ministério do pastor. Não está ligado, sabe, para fazer a obra de Deus eu preciso ser ministro. Não, meus queridos. Não necessariamente. Não necessariamente. Obra é aquilo que muitas das vezes Deus quer nos usar em meio às pessoas, em meio às parentelas, em meio à comunhão aqui com os irmãos, em meio aos necessitados. Jesus não falou: quando desse de comer, quando desse de beber, quando vestisse, fizeste a mim. Vocês achavam que estavam fazendo somente os outros, fizeste a mim, irmãos. É ser misericordioso, é ser gracioso, é ser generoso, é poder ser usado, irmãos, sabe, de uma maneira que as pessoas, ao receber aquilo que nós temos, irmãos, se tem alguém que pode dar amor, se tem alguém, irmãos, que pode distribuir graça. Jesus falou, a palavra diz, de Deus, de graça recebeste, de graça dá. São os cristãos, irmãos. Talvez o diabo já roubou de você. Sabe o que? A alegria de viver. A alegria de ser cristão. Talvez o diabo tenha roubado isso de você e você não percebeu. Você vem à igreja, sabe, é como se fosse empurrado. Você vem à igreja e ainda não se sente naquela alegria que gostaria. Você eu tenho que ir porque eu sou crente. Amém por estar aqui, mas talvez você perdeu a alegria. E isso é muito difícil. Porque nós temos que ter a alegria. Davi, ele perdeu a alegria, um homem segundo o coração de Deus. O inimigo armou para ele, e ele caiu numa cilada, e ele perdeu a alegria da salvação. O Salmo 51 fala a respeito disso. Ele sentiu,
Ele teve essa percepção de que algo estava errado. Eu sei, meus queridos, que nós como os crentes, nós passamos por perseguições, nós passamos por dissabores, mas uma coisa não acontece com aquele que tem comunhão com o Senhor: a alegria não é retirada. Nós choramos por situações, mas quando nós chegamos na presença de Deus, a nossa alma se deleita no Senhor, a alegria do céu, irmãos. Muitos já perderam a sua alegria. E aí o salmista fala: não retires de mim o teu espírito, mas torna a dar alegria. Grande Deus, aleluia. Para finalizar, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Existe um penhor. O penhor é um selo naquilo que se identifica que é um dono, que alguém que é Senhor. E o Espírito Santo de Deus, além de ser Deus e coisas gloriosas, ele é o penhor. Ele é o selo de que nós somos da parte de Deus. E é necessário que o Espírito Santo em mim e você não esteja entristecido. Há crentes que têm entristecido o Espírito Santo com atitudes, com palavras, com maus tratos. Entristece o Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, Efésios 4:30: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual de vocês foram selados para o dia da redenção. Olha. Aleluia. Vou ler novamente. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados, marcados, filhos, kadosh, santos, purificados, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Templo, habitação do Espírito Santo. Sois templo do Espírito Santo. Ou não sabeis vós? O que habita em vocês não é proveniente de vocês mesmo, mas é de Deus, e fosse comprados com o sangue do Cordeiro. Valorize o Espírito Santo, porque naquele dia que há de vir, quem me levará, quem vai me proporcionar, será como uma propulsão, como um foguete. É o Espírito Santo que me levará ao encontro de Cristo. É o Espírito Santo que vai me ressuscitar dentre os mortos, assim como ressuscitou Jesus Cristo. Não despreze o Espírito Santo. Não despreze, cantando a baixada. Não entristeça o Espírito Santo. Aleluia. Que o Espírito Santo, Aleluia, aleluia. Glória a Deus. ele vai confrontar. Aleluia, Jesus. Oh, grande Deus. Certo, o Espírito Santo, na maioria das vezes, ele vai contra tudo aquilo que pensamos e projetamos na vida. Aleluia, Ele vai. Jesus. Aleluia, Jesus. Mas sim,
Glória, glória, glória. Morremos com Cristo. Glória, glória, glória. Não modificamos a nossa vontade, o nosso eu. Deus, aleluia, Jesus. Não vivemos mais para nós, mas não vivemos mais agora para Cristo. Ele não é o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Ou a ideia que nós temos de seguir a Cristo é que é um Deus provedor, prestador de serviço. Porque muitos crentes estão assim em muitas igrejas. Deus é um prestador de serviço. Deus tem que fazer o que eu quero. Deus tem que me dar isso, daquilo por graça, por misericórdia, não por merecimento. Ele acaba nos dando como um Pai maravilhoso. Mas nós não precisamos e nós não devemos confundir as coisas. Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele tem vontade para as nossas vidas, que nos contraria, Glória a Deus. que mexe conosco. Mas por ser Deus, Ele deseja que nós sejamos ovelhas. Ovelhas obedientes. Porque naquele dia, meu querido, não adiantará. Senhor, Senhor, no teu nome. Fizemos isso, fizemos aquilo, isso. Não tem nem conversa. Tem conversa. A Bíblia diz que Ele colocará, quando se assentar no trono, as suas ovelhas à sua direita. Glória a Deus. Aleluia. Os bodes à sua esquerda. E a direita vai falar: vinde, benditos do meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Vos tranquilirás aquilo que está preparado desde a fundação. Aleluia. E aos bodes às esquerdas, nem precisa dizer, vocês conhecem o que vai acontecer. Você é ovelha. Glória a Deus, aleluia. Você é ovelha do Senhor Jesus. Porque há ovelhas que não são do Senhor Jesus. Você sabia disso? Deus, filho. Tem ovelhas que não são do Senhor Jesus. E não é porque Ele não queira. É porque elas não querem ser ovelhas do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, saindo do pórtico de Salomão, perguntaram para Ele: é tu o Cristo? Se és, nos declare. Claramente. Jesus falou: estou no meio de vocês, já tenho feito tantas coisas, mas vocês não creem, sabe por quê? Porque vocês não são da. Então, eles eram ovelhas, mas que não eram do Senhor Jesus, porque não acreditavam verdadeiramente no Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus falou: as minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia! As minhas ovelhas estão nas minhas mãos. E não há poder algum de tirar as ovelhas das minhas mãos. E a elas não dou somente a segurança, mas eu dou a vida eterna. Vida eterna. Shaddai, Keto, Deus fala aqui nesta manhã: marido, pare de se sentir um menino. Pare com conversinha aqui e acolá. Seja o marido, seja o homem da casa. Eis que vejo e não me amato. Pare de ver o que não deve ser visto. Pare de brincar. É hora de ter postura. É hora de ter postura de crente, de filho, de ovelha. Pare de falar mal dos irmãos, mulher. Pare de falar mal. Pare.
maldade. É hora de mudar, porque prestes estão a voltar. Mudança, mudança, mude, 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 mude. Jesus não vai levar crente confundido, não. Vamos parar com isso. Jesus não vai confundir, não. Levei sem querer. Nada disso. Para ele, hoje. Que dia que é hoje? 26. Às 11h30. Dia 26. Às 11h30. 32 segundos. 33. Para ele, está muito bem definido. Para que se ele voltar hoje, ele sabe quem vai subir e quem vai ficar. Está muito bem definido. Mas como ele pode ser tardio, nesse sentido, eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 ou 2 minutos. De repente, pode acontecer isso. Pum. Põe o vídeo aí. Aleluia. Fiquem em pé em nome do Senhor Jesus. Estou aqui na frente. Quero chamar os obreiros aqui à frente. Vamos participar da ceia do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Perguntaram para Agostinho se Jesus vier aqui em 5 minutos, o que você vai fazer? Achando que ele ia sair correndo, apavorado, se jogar no chão, pedir misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Olha o mundão aí, ó. Olha os sinais. Anacho, cabalho. Deixa a sua congregação, deixe. Põe esse versículo novamente lá, por favor. Aleluia, glória a Deus. Uma tendência diabólica. Diabólica! Tem tomado os cristãos, tem tomado a igreja, porque eu nunca vi aquele que ama, aquele que diz que Deus é prioridade, se afastar de Deus. Eu nunca vi presbítero Ricardo, presbítero Mateus, evangelista. Eu nunca vi isso. Uma tendência diabólica. O diabo está roubando o tempo precioso de Deus. E aí sabe o que está acontecendo? E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros. Eu estou te encorajando. Sobretudo agora que vocês veem se aproximar-se o dia está se aproximando e nós estamos, mas muitos estão se ausentando, como costume de alguns. Já existiam lá quando foi escrito na época dos hebreus, e está existindo hoje ainda muito mais. Não abandone a comunhão da igreja, não troque, porque o dia do Senhor está se aproximando. Glória.